Prosseguimos com a conversa do milênio com o acadêmico português Filipe Ribeiro de Menezes, professor de História na Universidade da Irlanda. Filho de diplomata que serviu no Brasil, escreveu esta volumosa biografia do ditador português Antônio de Oliveira Salazar, recém-publicada em Portugal e no Reino Unido. A versão brasileira acaba de ser lançada. O livro é produto de 7 anos de pesquisas sobre o mais influente líder português do século XX, um político asceta, carola e retrógrado que manteve Portugal no obscurantismo durante 4 décadas. Ferrenho em não conceder independência às colônias portuguesas na África, Salazar era refratário a tudo o que representasse modernização em seu país, cujo povo ele considerava despreparado. Admirador de Mussolini, próximo do ditador espanhol Franco e simpático a algumas ideias de Hitler, deixou Portugal neutro durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto permitia aos aliados usarem as ilhas portuguesas dos Açores. Suas relações com o Brasil foram ambíguas, mistura de irritação com a política externa brasileira e convicção de que a ex-colônia, mais rica e acolhedora de imigrantes portugueses, tinha se tornado independente da metrópole cedo demais. Nos anos 30, Mussolini no comando na Itália, com os fascistas. Hitler chega ao poder na Alemanha, em 33. Franco se envolve na Guerra Civil, que acaba ganhando, assume o controle da Espanha em 39. Qual era a relação de Salazar com esses líderes? Eu acho que era diferente com todos eles, e nós podemos dizer, era um clube de ditadores. Eu acho que Salazar não se incluía bem nesse clube. Ele tinha um retrato do Mussolini na sua própria Tinha um retrato de Mussolini na secretária, que depois, obviamente, também foi para uma gaveta, imaginamos. Havia um sentimento de que, pelo menos nos anos 30, a política europeia estava a caminhar numa certa direção. Que a democracia parlamentar tinha acabado, tinha sido derrotada, era uma má ideia. Ele dizia, talvez para os povos anglo-saxónicos, a Inglaterra faz sentido como uma democracia, os Estados Unidos, mas mais nenhum sítio. Os outros povos não se habituam a essa ideia, não conseguem funcionar com ela. Por isso, estamos a caminho dos regimes autoritários nacionalistas. É esta a normalidade. E quem sou eu, mais uma vez, governando Portugal, o país mais pequeno da Europa Ocidental, o país mais fraco, quem sou eu para agora me arvorar em defensor de princípios de liberdade e por aí fora, não é? São eles que governam os seus países, eu tenho de me entender com eles. Mantendo sempre a ligação com a Grã-Bretanha, a velha aliança entre Portugal e a Inglaterra, que datava do século XIV, muito importante ainda, até para proteger Portugal do nacionalismo do general Franco, mas ao mesmo tempo são eles que governam os seus países. Hitler é uma figura incontornável na política europeia. Mas ele admirava também as pessoas, ele admirava Mussolini, admirava Hitler, admirava Franco. Hitler teve muito pouco contacto com ele e, sinceramente, não vejo em nada do que eu li escrito por Salazar sobre Hitler que mostrasse admiração. Obviamente, quando falava, por exemplo, com o embaixador alemão, reconhecia o gênio e o talento de Adolf Hitler, claro. Isso era normal, fazia parte da praxe. Mussolini, um pouco mais do que Hitler. Daí o retrato. Daí o retrato. Mas dava, enfim, ter o retrato de Mussolini dava-lhe um toque de modernidade a Salazar também, dá-me ideia. Franco é o único que eu conheço pessoalmente e após alguns anos de contacto regular com Franco, vemos que Salazar não o admira. Nos conselhos que ele dá aos embaixadores que partem para Madrid, por exemplo, Salazar diz-lhes, se você não sabe o que mais dizer ao general Franco, elogie-o. É verdade que ele decretou luto oficial em Portugal quando Hitler morreu? Sim, é verdade. É verdade. Mas fazia parte das obrigações na altura
dos Estados. Eles faziam isso em relação à morte de chefes de Estado de países com quem tinham relações diplomáticas. Não refletia uma admiração pessoal por Hitler? Não, reflete um legalismo de Salazar, parece-me a mim. Não é uma admiração pessoal. Foi muito criticado por isso. Até tenho, li telegramas enviados por portugueses no Brasil a queixarem-se a Salazar, a dizer: então o Brasil está em guerra com a Alemanha, morre Hitler e você declara luto, baixa as bandeiras a meia haste. Como é que isso é possível? Mas é possível por causa do espírito de adesão à letra do costume e da lei. Outros países neutros durante a guerra fizeram a mesma coisa. A Irlanda, por exemplo, também decretou luto. Exatamente. Mesmo com a neutralidade, Portugal, em 1943, cede à Inglaterra e aos Estados Unidos o acesso aos Açores, como base militar. Exatamente. Para um país neutro, isso era meio sensível. Que mostra... claro, muito difícil. E a primeira coisa que Salazar faz é informar, uma vez negociado o acordo, que foi uma negociação lenta, e Churchill, por exemplo, já estava farto da negociação e dizia: mas porquê é que nós não pura e simplesmente invadimos os Açores também? Não são eles que nos vão travar, não é? A localização era fundamental no meio do Atlântico. Exatamente. Para a guerra contra os submarinos alemães era absolutamente essencial controlar os Açores. Eu acho que Salazar chega ao ponto de vista em 43 que, francamente, a guerra está perdida para a Alemanha. E por isso agora começa a altura de começar a mostrar alguma boa vontade para com os aliados, e parece-me a mim, mas enfim, eu sei que nem toda a gente concorda com isso em Portugal, parece-me a mim que ele favorecia a causa aliada. Okay? Desde o início? Desde o início. Porque o que Salazar diz é que os ingleses podem ser muito difíceis em negociação, podem ser muito interesseiros, podem pôr sempre o interesse britânico e o interesse comercial do seu país à frente de todas as outras considerações, mas não se metem na vida alheia, respeitam as instituições dos outros países. Os alemães têm a mania do sistema e, por isso, tendo uma forma de governo na Alemanha e controlando militarmente a Europa, vão querer reproduzir o seu sistema em todo o lado. Eles não vão deixar os países pequenos europeus governarem-se como querem. Início dos anos 60, explode na África um movimento por independência das colônias europeias, portuguesas e outras. Luta armada em Angola, em Moçambique, Guiné, Cabo Verde. Os britânicos, os belgas e os franceses concedem aos poucos independência em suas colônias, mas Salazar não admite conceder independência. Resiste à força. E assim Portugal, um país pobre, se vê forçado a gastar fortunas, muitos recursos em guerras coloniais em vários países ao mesmo tempo. Custo em vidas humanas, custo econômico, custo militar. Por que a intransigência? Em primeiro lugar, quando se trata da questão colonial, não era só Salazar. E aí é muito fácil os portugueses culparem Salazar. Mas eu acho que a grande maioria, pelo menos em 1961, quando há uma primeira onda de violência anti-portuguesa em Angola, a maior parte da sociedade portuguesa revoltou-se contra essa violência e quis afirmar os direitos portugueses em Angola. Muitas exceções, claro, mas não foi só Salazar. E eu acho que seria impossível politicamente, mesmo que Salazar quisesse, dizer Angola para os angolanos. O exército, o resto do aparelho do Estado Novo não entenderia. Agora, a verdade é que Salazar quis manter Portugal. Não foi o único, mas é esse o ponto principal. Agora, porquê? Porque a estratégia de desenvolvimento futuro de Portugal passava pelas colónias. Portugal, há muito tempo que as fronteiras
de Angola e de Moçambique estavam razoavelmente bem definidas. Territórios enormes, muito maiores do que Portugal. Portugal não tinha tido capital humano ou financeiro para desenvolver as colónias. Finalmente, nos anos 50, graças a anos de poupanças, investimentos, etc., começava a deslumbrar-se o desenvolvimento económico racional das colónias, sobretudo Angola e Moçambique. Depois de 400 anos. Depois, exatamente. O presidente Kennedy fala, bom, então agora vai começar o segundo plano de 500 anos de Portugal para Angola, não é? Com muita graça. Mas finalmente Portugal estava na possibilidade de transformar de forma positiva para os seus interesses, não é? Angola e Moçambique. Por isso, Salazar, há uma frustração enorme. É no momento em que as coisas começam a correr bem que os outros fogem. Por causa de meia dúzia de manifestações, diria Salazar. O primeiro sinal de violência, os belgas puseram-se a milhas do Congo. E Portugal não pode fazer isso. E porquê que Portugal não pode fazer isso? Porque os ingleses e os franceses, quando dão independência em África, o que é que eles estão a fazer? Estão a dar independência a meia dúzia de pessoas que eles controlam. Por isso, cria-se a fachada de um Estado independente, mas o poderio económico continua na mão. O argumento, curiosamente, o argumento do neocolonialismo, que era um argumento comunista, não é? Mas que Salazar partilhava nesse sentido. Vamos dar uma olhada no aspecto racial. Evidentemente, estamos falando de colônias na África. O seu livro cita uma entrevista de Salazar a um jornal francês, em 1964 já, quando ele diz, e eu cito, que não me acusem de racismo por dizer que os negros não têm as mesmas aptidões que os brancos. É uma constatação evidente, fruto da experiência. Os negros precisam estar enquadrados. Racismo puro, não? Sem dúvida nenhuma. Mas é indiscutível. E o que havia, nesta altura, especialmente quando a guerra colonial já estava a ser travada, não é? Portugal adota uma posição de que estava a criar uma sociedade multirracial, em que uma meritocracia sem olho a cor definiria o futuro de todos os portugueses, fossem eles europeus, africanos, asiáticos. E Portugal baseava-se muito, mais uma vez uma ligação importante com o Brasil, para a sua propaganda, na obra de Gilberto Freire. Por isso, o lusotropicalismo, a mestiçagem, o mundo que o português criou, etc, etc. Por isso, tudo isso era muito importante para uma narrativa na propaganda do Estado Novo que explicava as razões de Portugal. Eles diziam, racistas são os angolanos que querem os brancos fora de Angola. Os movimentos nacionalistas africanos são ipso facto racistas. Nós estamos a criar uma Angola em que não há distinção de cor entre europeus, africanos, asiáticos que lá vivam. Não é? Na realidade, em muitas vezes, muitas entrevistas, vemos que isso era apenas uma fachada e que os dirigentes portugueses, começando pelo próprio Salazar, não acreditavam minimamente na questão de uma sociedade multirracial. Freire torna-se útil a partir do momento em que a Europa se começa a desligar das colónias. E o que Freire é importante porque permite aos portugueses dizerem tudo bem, os belgas, os franceses, os britânicos não percebem nada da África. Tiveram lá meia dúzia de anos e vieram-se embora. Os portugueses, pelo contrário, têm na sua história o hábito, a vocação colonialista. Foi o que fizeram no Brasil. Criaram esta sociedade maravilhosa, multirracial. E é isso que nós estamos a fazer. O Salazar se ampara, então, nessa estrutura ideológica oferecida a ele por Gilberto Freire, esse luso-tropicalismo, que dizia que o colonialismo português era sábio, era Sim. O que dizia Gilberto Freire. Salazar, então, se aproveita disso para criar a mentira de que não... Isso é um facto e é algo que eu estou neste momento a tentar desenvolver como um próximo estudo, são as ligações entre Portugal, Rodésia e África do Sul. Porque se formos a ver, em termos ideológicos, o que eles diziam estar a fazer era completamente diferente. A África do Sul tinha o apartheid,
não é? Queria dividir fisicamente as populações, pôr brancos de um lado, negros do outro e evitar ao máximo o contacto, não é? A Rodésia caminhava na direção da África do Sul. E Portugal era o multirracialismo, e na prática... Exatamente. Mas na prática até havia dificuldades. Por exemplo, se uma equipa portuguesa de futebol, uma equipa militar, não é, fosse fazer um torneio, ou quisesse fazer um torneio, às vezes eram convidados para fazer um torneio na África do Sul, contra uma equipa do Exército. Não podia, porque tinha jogadores negros. Quem é a figura mais conhecida de Portugal nos anos 60? Eusébio. Em 1968, Salazar, já com 69 anos, demonstra cansaço e sofre um acidente vascular cerebral em setembro de 68. Ele entra em coma e é substituído no poder por Marcelo Caetano. Estou relembrando aqui ao nosso público no Brasil esses detalhes históricos. Na verdade, foi um processo semelhante ao que iria acontecer no ano seguinte no Brasil com o presidente Costa e Silva. Chega novembro, quer dizer, ele teve o problema dele em setembro. Chega novembro, ele acorda do coma. E aí, quem vai dizer a ele? Quem vai dizer a ele que ele foi substituído no poder? Como é que aconteceu isso? Isso é dos casos mais absurdos da ideia da história de Portugal e certamente de toda a vida de Salazar. Salazar adoece precisamente em 68, tem 79 anos já, por isso é um homem de idade avançada, já tinha começado a dar alguns sinais de fadiga mental, não é? Quando ele acorda, obviamente o simples facto de abrir os olhos e dizer estou aqui, o que é que me aconteceu, começa a retirar poder a Marcelo Caetano. E o que é que acontece? Salazar regressa à sua residência oficial, que ainda hoje é a residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, em Lisboa, e, cercado da sua equipa médica, da sua fiel governanta Dona Maria, da família que tinha sido criada, não é? Vive, até 1970, uma existência na sombra. Por razões médicas, oficialmente, era-lhe proibido saber que já não era presidente do Conselho. Mas, obviamente, a certa altura, é impossível que ele não tenha sabido, não é? Porque, enfim, os relatos diferem sobre o estado de saúde dele e sobre a sua capacidade de compreender, mas toda a gente está de acordo que havia momentos de lucidez e tudo o que era preciso. O que é que eles faziam? Tinham de cortar os jornais para tirar as notícias de Salazar. Tornou-se um incómodo e o seu acesso ao resto do país e o acesso do resto do país a Salazar são praticamente cortados. O resto do mundo apenas sabe de que Salazar não sabe que é primeiro-ministro graças a uma entrevista a um jornalista francês. Há um jornalista francês que já tinha entrevistado Salazar várias vezes, que consegue acesso a Salazar, consegue ir ao Palácio de São Bento, entrevista Salazar e começa a perceber, para seu espanto, que ninguém ainda disse a Salazar que ele já não é o primeiro-ministro. E depois, obviamente, isso aparece na imprensa mundial e é extremamente embaraçoso para Marcelo Caetano, o homem que nem tem força suficiente para dizer a Salazar que já está reformado, não é? Morto em julho de 70, né? A guerra colonial continuava, a estagnação econômica e desemprego no país. Mas estamos aí em 1970, só 4 anos depois, em 74, ocorreria a Revolução dos Cravos, a Revolução de 25 de abril, quando os militares se organizaram e depuseram o salazarismo ainda no poder com Marcelo Caetano. Uma pergunta que podemos fazer, por que demorou tanto? Por quê? Porque, por várias razões. Porque havia, embora as guerras em África fossem, obviamente, caras, a economia portuguesa era capaz de suportar esse preço e, mesmo assim, garantir a grandes fatias da população uma vida melhor do que a que tinham tido. Mais uma vez, a classe média lisboeta e a classe média das cidades portuguesas têm uma vida melhor com o passar dos anos.
Okay? Isso é um ponto importante. Segundo ponto, havia a grande esperança de que Caetano servisse como ponte para um regime diferente. O lema dele era um lema fantástico, era evolução na continuidade. Não quer dizer rigorosamente nada. Agora, havia a esperança, que sabia-se que Caetano tinha, dentro do regime, tinha sempre sido uma figura crítica de Salazar até. Havia a esperança que Caetano conseguisse dois milagres. Um, modernizar a sociedade portuguesa e a política portuguesa e pô-la de acordo com os padrões da Europa Ocidental. E, dois, que conseguisse uma solução digna, mas aceitável pelo resto do mundo para o problema africano. Depois de 40 anos de ditadura, e tendo pesquisado a vida dele, você acha que Salazar deixou Portugal melhor do que recebeu? Não. Bom, tendo em conta que são 40 anos e que o mundo mudou enormemente entre 1928 e 1968, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Se fosse uma questão de 4 ou 5 anos, mesmo 10 anos, seria possível. Mas no meio disso temos a Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra Fria, o mundo mudou de forma incrível nos 40 anos. Socialmente, culturalmente, Portugal estava mais atrasado em 68 do que em 28. A distância que separava Portugal do resto do mundo, do resto da Europa, sobretudo, tinha-se alargado. Foram 40 anos de viver com ditadura, de viver com uma hierarquia muito rígida, de as pessoas terem de aceitar injustiças que lhes eram feitas por não ter recursos. Por isso, uma pressão séria. Do ponto de vista financeiro e económico, acho que não. Acho que aí Portugal estava mais perto, mesmo assim, com todas as suas debilidades, do resto da Europa do que em 28. Portugal não estava em muito mau estado, economicamente e financeiramente, apesar do esforço da guerra em África. Agora, havia questões em que havia um desfazamento total. A questão africana era uma delas. Ainda hoje, eu acho que a maioria dos portugueses tem uma ideia um pouco falsa, diria até, do que foi o colonialismo português e do que era a natureza da vida nas colónias. Falso no sentido que acham que foi melhor do que na realidade. Foi melhor do que na realidade, ou que tinha sido melhor do que na realidade foi. Que aceitam, sem questionar, a noção do multirracialismo. E mesmo muita gente que viveu em Angola, e no fim, em 64, havia centenas de milhares de portugueses europeus a viver em Angola, e diziam, mas eu estava no liceu e na carteira ao lado estava um indivíduo africano e ao lado estava um mestiço. Havia uma certa progressão. Mas quando vamos a ver, todas as posições chaves, todas as posições de autoridade estavam na mão de portugueses brancos. Filipe, muito obrigado. Se você quiser mais detalhes sobre essa entrevista e outras, acesse o blog do Milênio no site da Globo News.